Sabe aqueles momentos em que as coisas parecem simplesmente não dar certo? Sabe aquele momento em que a sua luta parece que não tem mais fim, que é incessante? Sabe aquele momento que parece que você chegou no fundo do poço e que nada mais vai se ajeitar? Pois é, muitas vezes este é o nosso momento de fraqueza. É o momento em que nós estamos mais sensíveis e mais vulneráveis. Normalmente estes momentos eles vêm decorrente de um distanciamento de Deus ou às vezes uma proximidade muito grande com Deus que gera um incômodo naquilo que não é bom e faz com que nós sejamos provados. Algumas vezes Deus permite que nós sejamos provados para nos fortalecer, para ver o quanto vai a nossa fé, a nossa resistência. E hoje eu queria compartilhar, hoje eu queria falar com você sobre fraqueza, sobre as nossas fraquezas espirituais, sobre as nossas dificuldades no dia a dia, que muitas vezes tem como consequência um enfraquecimento na fé, infelizmente. Eu tenho visto, tenho passado também na minha vida por muitas dificuldades, muitas provações, e eu, ao decorrer do tempo, fui entendendo que muitas vezes a gente potencializa as dificuldades, a gente potencializa os problemas e acaba sucumbindo a eles e acaba perdendo um pouco da nossa esperança e acaba questionando sobre muitas coisas. Sobre muitas coisas. Eu acredito que você já tenha conhecido alguém que passa por dificuldades e às vezes a gente fala, nossa, uma pessoa tão boa, né? Por que está passando por isso? As nossas fraquezas, elas vêm todos os dias assolar a nossa integridade, ela vem assolar a nossa lealdade, ela vem para maltratar a nossa humanidade. É difícil a gente falar sobre as nossas fraquezas elas são tão presentes no nosso dia a dia. Às vezes você tem uma vida muito boa e tudo corre muito bem, de repente parece que desanda, né? Deus tem uma palavra para você. Deus cuida de você. O que nós precisamos fazer todos os dias é não esquecer que Deus pode tudo, que Deus pode todas as coisas. A gente tem tantas fraquezas no dia a dia, a gente é assediado por tantas coisas, o mundo está cada dia mais tentador. E se a gente se distanciar, e se a gente não dobrar o joelho, se a gente não se humilhar, se a gente não voltar para os braços do Pai, a gente acaba sucumbindo. A gente tem tantas coisas para melhorar. E muitas vezes a gente está no auge da nossa vida, da nossa abundância, da nossa prosperidade. A gente tem tudo o que precisava. A gente tem muito mais do que merecia. E você quer saber? Normalmente, ou muitas vezes, a gente não agradece proporcionalmente àquelas bênçãos que nós recebemos. E às vezes, por um motivo simples, que é o fato de a gente não reconhecer o quanto Deus tem nos abençoado, o quanto Deus tem feito na nossa vida. Às vezes, a gente
espera, 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 a gente deseja, 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 mas a nossa parte a gente não faz, e o que é pior, muitas vezes nem percebe o agir de Deus na nossa vida. Quando a gente está fraco, a gente é mais pecador. Quando a gente está fraco, a gente ajuda menos, a gente faz menos o bem. Quando a gente está fraco, a gente se fragiliza, a gente se vitimiza. A nossa fraqueza, ela tem um poder de renovar, ela tem um poder de se formatar todos os dias e cada vez vem mais forte. E o que nós temos que fazer é agir, é acreditar na bênção de Deus, acreditar na providência de Deus, porque nós somos tão fracos, né? Nós somos tão frágeis, nós somos tão orgulhosos muitas vezes, e a gente acaba deixando de lado os cuidados com o nosso corpo, os cuidados com a nossa mente. A nossa mente, ela vai determinar o quando a gente vai reagir às nossas fraquezas. As nossas fraquezas, elas podem ser, algumas vezes, uma doença, um vício, hábitos que são depreciativos. A nossa fraqueza, ela pode aparecer de várias maneiras. Se você for procurar na Bíblia, você vai encontrar passagens interessantíssimas que falam a respeito. Eu acho que é uma das que eu mais gosto de compartilhar, de ler, de ver. São as revelações de Paulo, que estão lá em 2 Coríntios, no capítulo 12. Lá no versículo 7 fala assim: mas para que eu não ficasse orgulhoso demais por causa das coisas maravilhosas que eu vi, eu recebi uma doença dolorosa, que é como um espinho no meu corpo. Ela veio como um mensageiro de Satanás para me dar bofetadas e impedir que eu fosse orgulhoso. 3 vezes orei ao Senhor pedindo a Ele que me tirasse o sofrimento, mas Ele me respondeu: a minha graça é tudo o que você precisa, pois o meu poder é mais forte quando você está fraco. Portanto, eu me sinto muito mais feliz em me gabar das minhas fraquezas, para que assim a proteção do poder de Cristo esteja comigo. Nós estamos falando de um dos discípulos, nós estamos falando de Paulo, nós estamos falando de uma pessoa que tinha um relacionamento muito próximo de Deus, e que ele está confessando, ele está dizendo nessa passagem que ele também precisava rever todos os dias os seus conceitos, especialmente sobre o orgulho, que também pode ser uma fraqueza. E ele está dizendo dessa fragilidade que ele sente todos os dias, que mesmo orando para Deus para tirar dele, Deus permite que ele tenha esse espinho na carne, para ele recordar, para ele enfatizar, melhorar, e se perceber como um ser humano falho que nós somos, como um ser humano pecador que nós somos. E que nós temos as nossas fraquezas, e nós precisamos sempre estar vigilante com relação a isso. Foi dado sim um espinho na carne, mas todos nós temos. Qual que é o seu espinho? Qual que é a sua fraqueza? Qual que é o fato gerador dos seus pedidos de oração? Dos seus pedidos de perdão? Qual é o seu pecado? Quais são as coisas que te incomodam? Quais são
as injustiças. É preciso que nós entendamos, que nós vejamos sempre o problema como algo existente, como algo que precisa ser combatido. É difícil ou quase impossível, se não for impossível, você combater algo que não exista, algo que você não reconhece, algo que você não entende como verdadeiro. Então, se você não vê sua própria fraqueza, dificilmente você poderá lutar contra ela. Às vezes, a nossa fraqueza é a falta de um perdão, é um problema de relacionamento. Às vezes, a nossa fraqueza, ela se dá devido a experiências ruins que nós tivemos na infância. Às vezes, a nossa fraqueza, ela se dá porque nós deixamos os nossos valores de lado, porque a gente se submete a lugares ruins, a pessoas ruins, a gente se submete a situações que não agradam a Deus. Se hoje você está passando por um momento difícil, entenda definitivamente que este momento passa. Assim como tudo passa. Um momento de dificuldade, não é para sempre. Um momento de dificuldade, ele vem para nos fazer refletir, para nos fortalecer, para nos fazer pensar sobre como sair de uma dificuldade, sobre quais são as ferramentas que nós precisamos para sobrepor essa dificuldade. Então, às vezes, a gente acha que um problema veio para acabar com a nossa vida, e quando, na verdade, um problema veio para nos ensinar soluções. Veio para nos ensinar como nós vamos lutar, como nós vamos fazer para sair daquela situação. E precisamos ter sempre a certeza que passa. Assim como a noite passa, como o inverno passa. Do mesmo jeito, nós precisamos honrar a Deus e agradecer as bênçãos que nós recebemos, porque aquilo que é bom também passa. As fases boas passam. Isso não quer dizer que você está fadado a uma vida de altos e baixos, onde os altos não vão durar para sempre e os baixos vão acabar com o teu carisma. Não é isso. Mas é que às vezes a gente deixa de agradecer quando a fase está boa e se dá o direito de reclamar quando não está. Isso também é uma fraqueza que precisa ser tratada, que precisa ser melhorada dentro de cada um de nós. E nós precisamos ter este relacionamento com Deus e a certeza de que nossa fraqueza, ela precisa ser reconhecida para poder ser tratada. Às vezes a gente bota a culpa, às vezes a gente coloca a culpa sobre todas as coisas que acontecem na nossa vida em terceiros. Às vezes a gente imagina, a gente acredita que se a gente não está feliz, a culpa é de outra pessoa, enfim. De fato, existe muita gente que veio para o mundo só para incomodar. Tem muita gente que vem para te fazer mal, para te invejar, que vem para causar discórdia. E quando eu falo sobre isso, eu estou falando também que a gente pode aceitar ou não. Que a gente pode passar por aquilo ali ou estacionar. Essas pessoas, elas nunca vão deixar de existir. Elas existiram durante toda a história da humanidade. A travessia do deserto, ela contava com essas pessoas, os pessimistas, os avarentos, os resmungões, os murmuradores.
E quando a gente cede para essas coisas, a gente está sendo fraco, a gente está assumindo uma posição de fraqueza. Porque nós poderíamos orar para Deus, nós poderíamos entender que este não é o desejo de Deus e simplesmente ignorar porque essa pessoa ela não veio para somar na nossa vida. Ou seja, se eu estou passando por um momento difícil, existe sim a possibilidade de eu ter contribuído para aquilo, mesmo que fosse omitindo-me das minhas responsabilidades, de sair de perto. Mesmo que seja eu não reconhecendo o poder de Deus de me tirar daquela situação, me permitindo ser vítima. Eu não acho que nós sejamos capazes de ignorar tudo aquilo que nos faz mal. Eu não acho que nós somos capazes de simplesmente desconsiderar uma doença. Mas eu acho que nós somos capazes de nos sermos mais seletivos nos lugares onde a gente vai. As pessoas com quem a gente anda. O cuidado com a nossa alimentação. O cuidado com o nosso corpo. Isso sim nós podemos fazer. Então, quando nós temos fraqueza no nosso corpo, é uma consequência de uma fase em que nós comemos errado, nós nos exercitamos errado, de que nós meditamos errado. E aí temos como consequência isso que também é muito impactante e que são fraquezas na nossa vida. Quando a gente tem o conhecimento de que essa fraqueza ela precisa ser combatida, ela precisa ser encarada, aí a gente começa a lutar contra as nossas fraquezas. A responsabilidade sobre a nossa felicidade não pode ser atribuída a outra pessoa senão a nós. A gente precisa estar sempre firme no propósito com Deus de assumir as rédeas da nossa vida. E às vezes você vai perceber que mesmo assim não deu certo. Isso não é para te fazer desistir, muito pelo contrário, é para te fortalecer. Isso é para fazer com que você encare o próximo problema, a próxima dificuldade com uma certa experiência e que você esteja fortalecido na fé, fortalecido no seu propósito. Às vezes a gente acha que a gente não é merecedor, às vezes a gente acha que Deus está sendo muito rude com a gente, permitindo que algumas coisas aconteçam. E o que a gente tem feito para evitar que coisas ruins aconteçam na nossa vida? O que a gente tem feito para evitar que a gente fique doente? A gente só está usando essa máquina, a gente só está explorando, a gente só está usufruindo, mas o que a gente tem feito em favor do nosso corpo? Porque lá na frente a gente vai estar fraco, a gente vai ter uma fraqueza. E o que determina quanto tempo de vida útil o seu corpo tem é o cuidado que você tem hoje. A fraqueza de amanhã, muitas vezes, ela está escondida na omissão de hoje. Isso não é só para o nosso corpo físico, mas para o nosso espírito também. Às vezes a gente se afasta de Deus mesmo estando dentro da igreja. Às vezes a gente vai na igreja para ouvir o sermão. Fora da igreja a gente não pratica. É como se você colocasse o teu celular para colocar uma música, uma oração, dormindo. E você acha que enquanto você dorme, aquela oração vai fazer tudo o que precisa ser feito na sua vida. Mas na verdade você precisa viver aquilo intensamente, você precisa sentir aquilo.
Tem gente que quer ser músico da igreja. Vai na igreja e canta na sua cadeira e louva e vibra, e quando sai da igreja não vive essa intensidade, não vive essa realidade. Não canta. Não canta no banheiro, não canta para sua família, não pega um violão, não toca para as pessoas, não canta, não vive aquela intensidade. E aí nos seus momentos de fraqueza, acha que Deus não quer te dar uma oportunidade. As orações que a gente faz, elas vão determinar a nossa resistência nos momentos de dificuldade. E isso não quer dizer que vai ser fácil. As nossas fraquezas, elas são este espinho na carne, elas são este mensageiro do Satanás que fica sempre à espreita. Então é importante para nós que nós estejamos sempre firmes num propósito, nós estejamos sempre firmes naquilo que é o plano de Deus para a nossa vida. E que assim nós possamos superar os nossos momentos de fraquezas, porque nós não somos fracos, nós estamos às vezes fracos. Entende? O meu desejo é que todos nós tenhamos essa consciência. E a reflexão, ela está lá em Deuteronômio, no capítulo 8. E eu gostaria que você percebesse que Deus muitas vezes está fazendo tudo por você e você não está vendo. Coisas simples, detalhes na sua vida. Lá em Deuteronômio, Deus providenciou o maná. Deus providenciou o alimento para as pessoas no deserto, para dizer para eles que nem só de pão viverá o homem. Deus deu providências. 40 anos rodando no deserto e as roupas nem se deterioraram. Providências divinas. Deus faz muitas coisas na nossa vida e a gente nem percebe. E essa talvez seja uma das nossas piores fraquezas. Então essa era a mensagem que eu queria compartilhar com você hoje. Quero agradecer você por ter participado, por ter ficado com a gente. Espero que você reflita sobre as suas fraquezas, assim como eu tenho feito também, refletido sobre as minhas fraquezas, e não são poucas as minhas fraquezas. Tem dia que eu tenho vontade de desistir de muita coisa. E aí quando eu olho para o céu, eu olho para as coisas que Deus tem feito na minha vida, quando eu olho para as bênçãos que eu tenho recebido, eu me arrependo, peço perdão para Deus e tento ser melhor. Mas falho que sou, pecador que sou, todos os dias isso é um exercício diário. A gente buscar sempre lutar e vencer as nossas fraquezas. Esse é o meu desejo para você. Eu te espero aqui no Meu Querer Me Move para mais um encontro. Espero que você compartilhe esse vídeo. Se fez sentido para você, compartilhe com mais gente. Se você ainda não é inscrito, se inscreva no canal Meu Querer Me Move. Ativa lá o sininho das notificações para você receber as notificações e receber as mensagenzinhas aí quando a gente tem um vídeo novo. Forte abraço, um beijo no seu coração e até o nosso próximo vídeo.